Olá, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Metodologia da Pesquisa. Hoje trataremos do tema Análise de Dados. Para compreendermos o que é análise de dados, primeiramente vamos tentar compreender o que significa fazer uma análise, né? Então, análise é quando a gente pega partes de um todo e tenta aprofundar o conhecimento a respeito dessa parte. A gente tenta ter uma ideia mais precisa e principalmente fazer um estudo mais detalhado a respeito, né, dessa parte específica desse todo que está sendo estudado. Bom, então, se a análise é uma análise de dados, precisamos compreender que dados são esses. De onde a gente retira esses dados? Então, podemos retirar dados de uma amostra, de fatos, de estatísticas, de documentos, planilhas. Todo pesquisador tem o seu banco de dados com as informações que ele coleta. Essa planilha pode ser uma planilha de Excel ou um banco de dados que o próprio pesquisador organiza. Os cadernos de anotações de laboratório, principalmente quando se trata de pesquisa experimental. Os cadernos de campo, onde o pesquisador faz as suas anotações. Vídeos, áudios, textos, imagens, respostas a testes e questionários, entrevistas e muitas outras formas de se conduzir, de se coletar dados, né, para a pesquisa. Bom, mas que tipo de coleta que a gente pode fazer? A gente pode ter uma coleta qualitativa, se a minha pesquisa é qualitativa, ou coleta de dados quantitativas. Uma coisa que é importante destacar, uma pesquisa qualitativa pode ter alguns dados quantitativos, isso não vai descaracterizar a pesquisa. E também podemos trabalhar com pesquisas quanti-quali, onde a gente mescla tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos. A pesquisa qualitativa, ela geralmente vai trabalhar com os dados que não são mensuráveis através de números. Então, sexo, cor da pele, são alguns dados que a gente não consegue quantificar. Então, ele faz parte de uma coleta de dados qualitativa. Já quando tratamos de pesquisas quantitativas, as pesquisas quantitativas elas são numéricas, ou seja, elas dependem de dados que envolvem números, mas elas podem ocorrer por dois tipos. A gente pode ter uma pesquisa discreta, que trabalha com dados quantitativos exatos, dados que não são negativos, e os dados numéricos em si que assumem qualquer valor, independentemente de ser exato ou não. É importante perceber que, quando se faz pesquisa qualitativa, existem dados que podem ser por texto, vídeo ou áudio. Tá? Então, são as três formas de coletar dados para uma pesquisa qualitativa. Porém, o que caracteriza uma pesquisa qualitativa? Ela é expressa de forma textual. Mesmo que eu colete meus dados por meio de vídeo ou de áudio, esse vídeo e esse áudio deverão ser transcritos em forma de texto. Isso é muito importante. A pesquisa qualitativa, ela também segue um ciclo, tá? Um ciclo de praticamente
praticamente todas as pesquisas qualitativas seguem esse ciclo. E esse ciclo ele é composto de 3 fases. A fase inicial ou exploratória, que é aquele momento em que o pesquisador está tomando o pé da sua pesquisa, tentando organizar de que forma ela será realizada, fazendo as leituras e a sua revisão bibliográfica, organizando os instrumentos que ele vai utilizar para coletar os dados. Então é a fase de organização, é aquela fase inicial da pesquisa. Depois é a parte de coleta de dados, onde o pesquisador vai fazer a pesquisa de campo. E é quando ele vai atrás dos dados que possam responder à sua pergunta de pesquisa. E, enfim, esses dados, depois de coletados, fazem com que a gente chegue na última fase do ciclo de pesquisa qualitativa, que é a codificação e a análise. Geralmente, a pesquisa qualitativa ela te traz muita informação, principalmente informação textual. Então, é preciso codificá-las para poder analisar. E para isso, é preciso que esses códigos se transformem em categorias de análise, para que a análise possa ser realizada. Como eu já disse anteriormente, por que isso acontece? Porque os dados qualitativos, eles são coletados a partir de texto, vídeo e áudio. Como a gente faz a análise dos dados de pesquisa? Quais são os métodos e as estratégias que a gente vai usar para tentar analisar os dados? Né? Compreender o que os dados nos trazem, que informações eu posso captar de todo aquele montante de informações que eu vou ter. Existem alguns métodos específicos de análise. É importante também destacar que existem métodos de coleta, ou seja, tem métodos que são específicos só para buscar informação. E outros que são de análise, que são próprios para analisar o que eu coletei. E existem métodos que se prestam às duas coisas, tanto para coleta quanto para análise. Tá? O primeiro método que a gente vai falar, então, é a análise do discurso. A análise do discurso, ele é um método que envolve as questões subjetivas da fala, ou da escrita, ou da expressão do sujeito. Tá? E esse método, ele é muito interessante porque a gente já viu nas nossas aulas anteriores que o método ele envolve passos, caminhos a ser seguido. Eu até dei o exemplo da receita de bolo, né? A gente tem passos a serem cumpridos para que a receita seja uma receita de sucesso. E a mesma coisa acontece com os métodos de pesquisa. Cada método tem seus passos a serem seguidos para que aquele método tenha um rigor, que a gente chama de rigor científico, e possa realmente trazer um resultado confiável. Mas a análise do discurso é um método bem específico e característico porque ele não tem esses passos. Não há um caminho pronto. É o pesquisador que vai organizando os passos conforme ele vai desenvolvendo a pesquisa. Mas também não é solto, porque senão o pesquisador se perderia. No que o pesquisador irá se basear? Nos eixos temáticos. Haverá eixos temáticos que vão guiar o pesquisador para que ele compreenda as marcas linguísticas. Ou seja, naquele texto, naquela fala, naquele vídeo, naquela imagem, quais são as marcas que correspondem aos eixos pelo qual eu tracei a minha pesquisa. E a partir disso, o pesquisador vai fazendo recortes e principalmente percebendo quais são as regularidades que acontecem de acordo
acordo com aqueles textos que estão sendo analisados. Então, a gente estava falando dos eixos temáticos e das marcas linguísticas. É preciso, depois de selecionar, separar, organizar quais são os eixos, quais são as marcas, principalmente quais são as regularidades, né? Para tentar formar esse corpus, ou seja, tudo que eu vou precisar para fazer a análise, todo o corpo de conhecimentos que eu consegui encontrar nos materiais coletados durante a pesquisa, o pesquisador ele deverá perceber que a interpretação na análise do discurso ela envolve um interdiscurso e um intradiscurso. Para interpretar a análise do discurso, não tem como fugir dessas duas perspectivas. O interdiscurso está mais ligado à forma de perceber o mundo, a forma de conceber o discurso, a coerência discursiva, onde ela se ampara, onde o sujeito que fala se ampara discursivamente, principalmente as questões ideológicas. Então, o interdiscurso é o que está por dentro do discurso, o que envolve, né, aquele texto. E o intradiscurso envolve a concepção de fala dos sujeitos, porque a gente não existe a fala da Carla. Não. Tudo que eu falo envolve tudo que eu já li, tudo que eu já aprendi. Então, no meu discurso, tem intradiscursos que eu fui coletando durante a vida, enfim, e eu fui elaborando do meu jeito esta construção textual. Então, não existe um discurso da Carla. O discurso da Carla ele é permeado por vários discursos de outros que fazem com que eu fale determinadas coisas. Então, a partir dessa perspectiva da análise do discurso, se concebe que esse intradiscurso é uma arquitextualidade. Por quê? Porque é uma arquitetura onde vários discursos estão articulados de forma a constituir a fala daquele sujeito. E isso deve ser identificado pelo pesquisador durante a interpretação. Vocês percebem que não é algo muito simples, né? Mas faz parte desta metodologia. E existem muitos teóricos, a análise do discurso tem muitas correntes, né? Apesar de ser um método único, existem muitas linhas. Tá? Então, tem a linha de Bakhtin, tem Peixot, enfim. Tem vários pesquisadores que seguem correntes que todas são análise do discurso, mas utilizam caminhos diversos. Então, temos análise de conteúdo. A análise de conteúdo ela foi criada por Lawrence Bardin. E a Bardin ela evolui durante o seu método, a constituição do seu método, ela começa numa perspectiva mais da contagem das regularidades, das repetições, né, que acontecem na produção textual, e depois ela evolui numa perspectiva de que é importante também perceber a subjetividade envolvida nessas repetições. Então, a análise de conteúdo é um método que ele é tanto de pesquisa quanto de análise, e que tem, esse sim, ele tem passos a serem seguidos, ele é um método bem rigoroso e metódico, que se ampara e tem como objeto principalmente o sentido, né, das repetições que ocorrem no texto.
Essas repetições podem ser palavras, frases ou expressões. Tá? Então, o conteúdo das mensagens vai ser analisado, ou seja, as mensagens textuais, pode ser de uma entrevista, pode ser de análise de redes sociais, pode ser análise de textos específicos, de materiais que foram coletados, de imagens, enfim. Né? A análise de conteúdo ela vai ver as regularidades no sentido de repetir, repetições. Por que tal expressão foi repetida tantas vezes por sujeitos diferentes? Né? O que faz com que aquela expressão ou aquela palavra seja repetida várias vezes? E são essas inferências, ou seja, esses questionamentos a respeito dessas repetições, né, é que dão sentido a esse método. Né? Porque é um método de inferências, é um método inferencial. É o se questionar a respeito dessas repetições. Tá? E, diferentemente da análise do discurso, que busca a subjetividade, a análise de conteúdo ela busca muito mais a questão do conteúdo manifesto. O que significa isso? O que está escrito? O que a pessoa falou? O que ela realmente manifestou? Tá? Então, essa objetividade expressa no texto. Tá? Não quer dizer que a gente não tenha que compreender as questões subjetivas. E isso a Bardan deixa muito claro. Mas é a objetividade que é o foco. O que foi escrito? O que foi dito? O que foi manifesto? E existem 3 etapas para a realização deste método na hora de analisar o material de pesquisa. Primeiro vai se fazer uma pré-análise, ou seja, o que eu tenho? O que eu coletei? Eu tenho 15 entrevistas com sujeitos X, Y, Z. O que eu vou fazer com essas entrevistas? Então, a gente vai fazer uma pré-análise do material que foi coletado. Depois vai se explorar o material, criando unidades, sejam unidades de registro ou unidades de contexto. Qual a diferença? As unidades de registro são a materialidade que foi encontrada na pesquisa. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que está escrito, o que eu encontrei em termos de texto escrito, ou o que eu transcrevi de uma entrevista, né? É tudo aquele material e que está registrado de alguma forma. E as unidades de contexto é principalmente perceber as questões históricas, sociais e contextuais em que, por exemplo, eu realizei aquela entrevista. Quem eram os sujeitos, aquele material de que época, como é que foi toda a questão contextual daquilo que eu estou analisando. Então, são 2 coisas muito importantes para que o texto não fique para que a análise do texto não seja uma coisa solta, né? Então, compreender o contexto faz com que a gente enxergue o material de uma outra forma, né? O tratamento dos dados, dos resultados, né? A inferência e a interpretação. Então, a gente vai pegar todo esse material a partir dessas unidades de registro e de contexto, vai tratar, criando categorias, enfim, fazendo inferências, ou seja, se questionando a respeito daquilo que foi encontrado e interpretar, né, de forma bem objetiva o que foi pesquisado. A teoria fundamentada também é outra forma de realizar análise dos dados que a gente coletou na pesquisa. Então, a teoria fundamentada, como mesmo a palavra diz, é uma teoria que se fundamenta nos dados. Então, primeiro você vai a campo, busca informação, e aí depois, a partir da informação,
é que a gente vai criar, né, as categorias, mas se fundamentando principalmente nos dados que foram coletados. Os dados é que vão dar o rumo da pesquisa. Então, ela é uma pesquisa indutiva, né, porque os dados vão induzir o pesquisador. Mas não quer dizer que, primeiro eu vou lá, busco toda a informação e depois eu vejo o que eu vou fazer. Não. A busca, a coleta de dados, ela tem que ter uma base teórica, porque senão também fica sem sentido. Tá? Não quer dizer que eu não tenha uma fundamentação, eu tenho uma fundamentação prévia. Mas o rumo da pesquisa será dado pelos dados, pelas informações que eu encontrei. E como é que eu instrumentalizo este método? Eu vou realizar entrevistas, vou perceber as narrativas pessoais, vou trabalhar com estudos de caso, com observações de campo. Então, é um método que envolve essa atuação mais direta do pesquisador com seu objeto de pesquisa. E as estratégias a serem adotadas serão a codificação e a escrita de memorandos. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que é codificar e escrever memorandos. O que é a codificação? Eu gosto de dar o exemplo dos computadores. Atualmente não tem, a maioria das pessoas, a grande maioria, alguns não têm, outros têm, enfim. Mas muitos de nós temos computadores. E os computadores, quando a gente vai salvar alguma coisa no computador, a gente tem que criar pastas. Porque senão fica tudo solto, perdido, a gente não sabe onde estão as coisas. Então a gente cria pastas. E essas pastas ainda podem ter subpastas, né? A gente vai criando as etiquetas e vai categorizando aquilo que a gente quer guardar no nosso computador. Codificar é isso. É criar essas etiquetas onde eu vou criar pastas e subpastas de acordo com o assunto que eu estou pesquisando. Então, codificar, né, é criar códigos. É como no supermercado, que é outro exemplo que eu gosto de trazer. O supermercado, já pensou, se a gente tivesse uma coisa em cada lugar, seria uma bagunça. Não, ele é todo organizado por áreas, cada corredor tem uma temática, ou um assunto, enfim, né? E nesses corredores tem, por exemplo, o corredor de higiene e limpeza, dizer, né? Então lá terão vários shampoos, vários sabonetes, vários pastas de dentes, e elas são categorizadas por tipos, tem os seus códigos. Todo esse material, apesar de estar num corredor, ou seja, ele tem uma categoria, né, que é higiene e limpeza. Dentro dele existem vários produtos que serão subcategorias, né? Dentro da questão higiene e limpeza terão subcategorias. Por exemplo, dentro de higiene e limpeza eu posso ter os materiais de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, tá? Então, são subcategorias. Né? E aí eu vou codificando para poder colocar as minhas etiquetas. Então, codificar é isso. É separar, né, por categorias, por tipos. E a escrita de memorandos, ela é o registro analítico do pesquisador. São seus palpites que ele anota para que na hora de montar e a fazer a análise, ele já tenha mais ou menos algumas questões prévias, né, descritas, ou seus palpites, né? Então, é muito importante que o pesquisador, na hora de criar as categorias, ele vá nos seus memorandos, né? Ou pode ser um caderno, não quer dizer que seja algo formal, não. O pesquisador pode ter um bloco de anotações, uma pasta no
orientador, onde ele vai anotando seus palpites, suas ideias, a fim de quando realizar a codificação e a análise, ele também se paute por esses palpites que vão surgindo no decorrer da pesquisa. Conforme a gente vai lendo, a gente vai anotando coisas, conforme a gente vai coletando dados, a gente vai anotando coisas. E para a gente não perder essas ideias que surgem, às vezes dá aqueles insights na hora, né? É importante anotar. Então a escrita dos memorandos, ela faz parte deste método que é guiado pela informação que é coletada. E existe um fluxo, né? Lembra que eu falei dos passos? Então, esse método, ele tem os seus próprios passos, tá? Então, primeiro é a análise de processos significativos nos dados, né? Então a gente vai olhar o que é mais importante dentro dos dados que a gente coletou, para que a gente possa fazer o passo seguinte, que é trabalhar em cima dos fragmentos, tanto dos dados que a gente separou como os mais importantes, quanto de outros dados que possam vir a surgir. E esses dados vão se transformar em códigos, os códigos vão se transformar em categorias, e as categorias também vão se articular com outras categorias. Então esse é mais ou menos o fluxo do método. Temos outro método que se chama discurso do sujeito coletivo. Até então, nós tínhamos falado em análise do discurso e análise de conteúdo. Todos métodos que fazem análises individualizadas. O discurso do sujeito coletivo é a perspectiva que analisa a subjetivação de um coletivo. Então, é a análise de um todo, de um grupo, e não do pensamento individual de um sujeito. Então, é um método que ele tem origem na sociologia. O pensador principal deste método é o Serge Moscovici. E o método é um método de análise que vai tentar identificar nos discursos dos sujeitos a lógica coletiva que faz com que todos pensem mais ou menos do mesmo jeito. Então, o que faz com que um grupo tenha como característica um único discurso? Essa é a grande questão desse método. Como que um grupo pensa do mesmo jeito? O que faz? No que ele se fundamenta? Aonde ele se segura? Ou seja, esse método trabalha com um conceito de ancoragem, que vem de âncora, tá? O discurso do sujeito coletivo, ele é um método de análise que tem como fundamento, tá, essa concepção coletiva de algo, né? O que faz as pessoas pensarem da mesma forma. Então, como é que a gente vai identificar isso? Então, como é que tu vai perceber como é que um grupo pensa? Tá? Existe uma técnica de análise de textos verbais, né? Feito principalmente por meio de depoimentos, de entrevistas, né? Onde vai se tentar buscar as ideias centrais nas falas dos sujeitos e as suas ancoragens, ou seja, aonde esse sujeito se pega para pensar de determinada forma. Outro método interessante é a triangulação de métodos, ou seja, não utilizar um único método, mas usar vários métodos, né? Fazer uma combinação de métodos. Às vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente escolhe um método e a gente percebe que ele não dá conta do nosso... para tentar resolver o nosso problema de pesquisa. Só aquele método não vai me dar uma resposta realmente efetiva para o problema em que eu estou investigando. Então, é importante usar mais de um método.
Não é preciso que haja essa hegemonia metodológica, ou seja, só posso usar este método, né? Um método único. Não. Essa articulação entre tanto métodos quantitativos quanto métodos qualitativos, na busca de uma resposta mais consistente para o problema de pesquisa, é o objetivo desta triangulação de métodos. Então, a triangulação de métodos, ela visa dar um retrato mais consistente para o objeto de estudo. Tá? É torná-lo mais... principalmente temas complexos, né, em que um método só não daria conta, poder dar consistência para a resposta a ser dada à pergunta de pesquisa. E a triangulação, ela pode nos dar 3 resultados. Tá? Ela pode envolver uma convergência mútua, ou seja, os 3 métodos convergem, né? Os 3, enfim, os métodos que forem utilizados, todos levam à mesma conclusão. Tá? Ou os métodos podem nos trazer perspectivas diferenciadas, mas que se complementam. Ou também pode trazer uma divergência total e provocar uma contradição que faça com que a gente tenha uma visão mais crítica a respeito dos resultados que foram encontrados. Então, esse método ele tem essa questão de não visar uma harmonia entre os resultados. Ela pode ocorrer? Pode, com a convergência dos resultados. Mas também ela pode não ocorrer. Eu posso, pelos métodos diferenciados, chegar a resultados muito divergentes. Então, a triangulação envolve essa articulação desses resultados. O mapa cognitivo é outra estratégia que a gente pode estar utilizando para analisar tudo que a gente encontrou, né, quando a gente fez a coleta de dados. E é uma estratégia muito interessante, principalmente nesse momento onde as imagens, as redes sociais, enfim, a gente tenha essa perspectiva do visual, né? Porque os mapas, eles nada mais são do que esquemas de organização que fazem com que a gente consiga perceber o que foi encontrado por meio de um mapeamento. Né? O mapa vem de mapeamento. Você vai mapear esquematicamente o que foi encontrado. Tá? E essa visão mais esquemática pode fazer com que a gente consiga enxergar coisas que talvez textualmente a gente não encontrasse. Articulações, relações, a análise de redes sociais, por exemplo, através de um mapa cognitivo, pode ser que a gente consiga identificar algumas interfaces que textualmente a gente não encontraria. Então, um mapa cognitivo, ou como algumas pessoas trabalham com mapa mental, enfim, esses esquemas que a gente consegue desenhar ou expressar esquematicamente um raciocínio e um pensamento. Então, a pesquisa também pode ser analisada desta forma. Para analisar, fazer o tratamento e análise dos dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, o pesquisador também pode estar se amparando em softwares ou outros instrumentos que auxiliem a sua tarefa, principalmente quando a quantidade de informações é muito grande. Então, por exemplo, entrevistas e questionários. Se eu fiz um questionário que eu apliquei em larga escala, é importante ter instrumentos que façam com que essa análise seja uma análise mais tranquila e uma análise mais efetiva, né? Então, eu também posso, até para dispor dos sujeitos que vão ser
vão ser entrevistados, o Google Forms tem se mostrado um excelente instrumento para coleta de dados, né? Então, a gente consegue dispor na internet, consegue dispor nas redes sociais, para que os sujeitos da pesquisa possam responder as perguntas de forma digital, né? E essas respostas elas já vão diretamente para um banco de dados que pode ser analisado, pode se transformar em gráficos, em tabelas, e a gente pode estar destacando coisas, enfim. O Google Forms ele pode ser um excelente meio para realizar pesquisa. O SurveyMonkey também é outra forma de realizar pesquisa que segue a mesma linha do Google Forms. Tá? Eles são bem parecidos. A nuvem de palavras também é outro instrumento. Se usa, por exemplo, na análise de conteúdo, que envolve as contagens de palavras, de expressões. A gente pode estar montando uma nuvem de palavras, as palavras que foram mais faladas ou que foram que foram identificadas como as mais recorrentes, a gente pode estar fazendo nuvem de palavras. E existem muitas formas, né? Muitos softwares, que a gente pode estar utilizando para realizar as nuvens de palavras. E o Excel, nosso amigo Excel, principalmente para as análises quantitativas, ainda é muito efetivo, né? Então, é uma forma de se realizar as análises, principalmente quantitativas. Inclusive, para colocar dentro de softwares, tem softwares que tu importa diretamente do Excel para o software. Então, é importante a utilização do Excel nas pesquisas quantitativas. E existe o SPSS, que é também um software de análise quantitativa muito utilizado pelos pesquisadores. Só que ele é um software pago. Produção, tratamento e análise de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos. Tá? Mesmo, é o que eu já havia falado, mesmo, o Gibbs está dizendo aqui, segundo Gibbs, todo tipo de dado qualitativo que não se encontre originalmente em formato textual deve ser convertido em texto escrito, o que muitas vezes resulta em uma grande quantidade de material. É o que eu já havia falado, né? Mesmo que a gente faça uma entrevista em vídeo ou com áudio, esse vídeo e esse áudio tem que ser transcritos, tá? Porque a análise qualitativa envolve a questão textual. E para isso, para que a gente possa analisar essa grande quantidade de texto, a gente vai estar codificando esses dados. E como que a gente codifica os dados? Lembra que eu estava falando para vocês dos códigos do computador, dos códigos do supermercado e outros códigos mais? Então, esse procedimento de codificar, a gente vai estar trabalhando com as palavras, com as frases e com as expressões, né? Encontradas em determinados trechos de texto, tá? Para que de maneira sintética a ideia possa, que se pode abstrair dos dados em um processo de análise. Então, a gente vai tentar, através dessas palavras, frases e expressões, encontrar o sentido, a ideia principal e de forma sintética criar um código que represente todo aquele texto, enfim, né? São as etiquetas. Tá? Existem softwares que contribuem com a análise do pesquisador. É o exemplo do NVivo, do Atlas TI, do MaxQDA e de outros que são de análise qualitativa. Né? Então, só que é uma coisa que é importante dizer, software não é mágica. É o pesquisador que com seu olhar vai estar criando a codificação. Ou seja,
Vamos dizer que o nosso computador ele não faz as coisas sozinho. Se a gente não criar o nome do código, se a gente não alimentar o sistema, se a gente não organizar as informações, nada acontece. E esses softwares também, eles são de gerenciamento e análise, mas eles não fazem análise sozinha. Quem faz é o pesquisador, que vai colocar as informações e tentar articular dentro do sistema. Tá? Para isso, é preciso delimitar que partes do texto eu vou analisar, que códigos eu vou usar para nomear essas partes, né? Ou as imagens ou outros materiais que possam estar sendo objeto da minha pesquisa. Então, as técnicas de codificação. É importante que o pesquisador tenha um bloco ou alguma coisa para ele fazer as suas anotações. Esses registros serão importantíssimos para a realização da análise. Então, as coisas que a gente vai pensando enquanto está realizando a pesquisa devem ser anotadas para que não sejam esquecidas. E na hora de fazer a codificação, como é que a gente faz a codificação? A gente pega aqueles marcadores de texto, aqueles amarelinhos, ou no próprio texto do Word, a gente tem como marcar, né, fazer aquelas marcações, tá? Então, a gente vai estar marcando as partes do texto e tentando, o que significa essa frase que eu li? A frase fala sobre dança, como é o caso aqui deste exemplo que eu estou mostrando. Não sei se está muito nítido, mas então ali, a primeira frase, o pesquisador colocou ao lado dança, ou seja, a primeira frase existe reflexões, pensamentos a respeito da questão da dança. Tá? Então ele marcou ali, dança. Depois, a outra frase, boliche. A outra frase, bailes no clube. Enfim, ele vai marcando, apontando, fazendo anotações no texto e retirando as ideias centrais. Essas ideias centrais é que vão nos dar a ideia de como será nomeado o código. E esses códigos, eles poderão ter por base duas esferas. Tá? Ou a gente trabalha com os códigos baseados em conceitos, ou seja, a teoria que eu estou estudando para elaborar o meu trabalho, né, minha pesquisa, minha investigação. Quais são os conceitos chaves que eu estou investigando? E eu posso ter esses conceitos como guia na hora da leitura e na hora da marcação para a criação dos códigos. Eu posso fazer códigos baseados nos conceitos teóricos que envolvem a minha pesquisa. Então, esses conceitos eles podem vir antes da codificação. Eu posso ter, na hora de analisar o texto, me basear nestes conceitos. Já a codificação baseada em dados, eu estarei me amparando no próprio texto. O que o texto me dá? Que foi o exemplo que eu dei aqui anteriormente, né? Esse primeiro parágrafo fala sobre dança. Ok, então eu coloquei o código dança. Então é o texto, né, que está me indicando a categoria, ou seja, o código que eu vou utilizar. Então, eu posso estar trabalhando com códigos que eu vou trabalhar com os conceitos do texto, ou eu posso estar trabalhando com códigos baseados nos dados que o próprio texto traz. Isso é o pesquisador que vai decidir, conforme a natureza de sua pesquisa, qual é a melhor forma. Aí eu vou trabalhar com conceitos que eu vou pensar previamente. Não, ou eu vou trabalhar com os dados que a própria pesquisa me traz. Então, o que eu vou codificar?
eu vou codificar atos, comportamentos, eventos, atividades, estratégias, estados, sentidos, participação, relacionamentos, interação, condições, limitações, consequências, contextos, reflexões, enfim. É a pesquisa de vocês que vai dizer o que eu vou codificar, como que eu vou criar os meus códigos e o que eu vou codificar na minha pesquisa. Vai depender do tema, vai depender do problema e vai depender principalmente do referencial teórico que vocês estarão utilizando. O referencial teórico tem que ser um guia também para a codificação. Como é que ocorre a hierarquia dessa codificação? Primeiramente, eu terei códigos mais descritivos. Vocês veem que são parágrafos inteiros ou uma linha inteira. E o código vai se referir a esse pedaço do texto, que é um pedaço mais descritivo e que eu vou criar um código para ele. Depois eu posso estar trabalhando com as categorias direto. Né? Eu já não preciso mais olhar para o texto, eu vou trabalhar só com as categorias. E depois, finalmente, eu estarei trabalhando com os códigos mais analíticos. Ou seja, eu vou estar trazendo a teoria para analisar as categorias. Tá? Então, é através da teoria que eu vou fazer a análise. Eu vou pegar o que eu categorizei, os conceitos chaves da minha pesquisa e vou estar fazendo a análise. Então, primeiramente, a gente faz essa marcação, que ela é mais extensa, né? Porque pega pedaços do texto, onde a gente vai colocar ali os nomes dos códigos, conforme eu já falei. Então, essa codificação, ela pode ser feita linha por linha. Então, eu vou ler o texto que eu estou analisando e vou pegar cada linha e vou marcar e vou colocar do que se trata essa linha, o que a gente tem em termos de informação nesta linha. Tá? E aí vai linha por linha, colocando do que ela trata. Tá? Depois a gente faz um refinamento da codificação. Ou seja, eu marquei linha por linha, mas eu vou usar todas na minha pesquisa? Não. Tem alguns assuntos aqui que eu não quero tratar. Então, no refinamento, eu escolho quais as linhas que eu vou usar. E descarto, né? Deixo para um outro momento as que eu realmente não tenho interesse em pesquisar naquele momento. Tá? E a partir disso, depois que eu faço esse refinamento, ou seja, eu escolho quais serão os trechos que realmente eu vou utilizar na pesquisa, a gente parte para o último estágio, né? Que é a hierarquização em ramos. Tá? Então, é quando as categorias elas criam grupos e subgrupos, títulos e subtítulos, códigos e subcódigos, tá? Para que o pesquisador possa estar refletindo sobre. Mas é importante que mesmo com esses ramos e sub-ramos que serão criados, o pesquisador não se perca das falas, das expressões, das frases, porque pode ser que para fazer a análise, pode ser não, com certeza ele vai precisar, na hora de fazer a análise, já categorizada nos ramos e sub-ramos de forma hierárquica, ele talvez tenha que retomar alguns trechos até para exemplificar o seu pensamento. Então, qual é a função de fazer todo esse processo de hierarquização? Organizar a pesquisa,
tratar dos dados com rigor, evitar a duplicação de códigos, né? Então é importante que a gente não tenha códigos duplicados. E conseguir perceber as várias possibilidades dos dados, né? Todas as possíveis articulações em termos de investigação. E conseguir problematizar os dados, né? Fazer as inferências, tá? Os questionamentos em cima do que foi encontrado. Bom, e quais os riscos da codificação? Tá? É ter que, lá no final da pesquisa ou no meio da pesquisa, ter que voltar para os dados iniciais para tentar encaixar algum novo código que durante a pesquisa a gente tenha definido. Tá? E é preciso também tomar cuidado para que não se crie muito ramos e sub-ramos e aí a gente se perder, né, num emaranhado de informações e de códigos. Tá? Então, é importante definir os códigos com os seus ramos e sub-ramos, mas priorizando principalmente aqueles que nos dão possibilidade de trabalhar com códigos mais analíticos, com a possibilidade de descrever melhor as situações que foram investigadas, enfim. Cuidar para não criar um emaranhado de códigos e a gente acaba se perdendo. Então, se alguns códigos podem ser agrupados em um único, é melhor, para que a gente não se perca na hora da análise. E uma coisa que é importante durante a pesquisa também, para realizar a análise, é estabelecimento de comparações. Como isso auxilia na compreensão do que se está analisando. E a gente, quando pega um texto, né, para participação em banca, enfim, quando a gente percebe que o pesquisador conseguiu fazer comparações de forma qualificada, como é bom, durante a leitura, conseguir perceber essas articulações. Então, é importante que o pesquisador utilize tabelas que consigam agrupar informações e que tornem mais palpáveis os dados e que essas tabelas possam buscar, assim, fazer associações, diferenciações, enfim, fazer com que a informação seja mais organizada para quem lê. Outra coisa importante é que, principalmente na hora de organizar as tabelas, as informações sejam breves, destacadas e representativas. Eu não posso fazer aquelas tabelas gigantes que no fim chega no final da tabela tu não sabe mais nem o que tu está lendo. Então é importante a objetividade do pesquisador na organização desses dados. E os trechos, né? Os trechos selecionados podem ser citações diretas ou com reescrita do texto selecionado. Então a gente fez aquelas codificações, marcações e é importante ter algumas citações chaves que a gente possa estar organizando em tabelas e essas tabelas se utilizarem desses trechos de texto, tanto no formato de tabela como no corpo da própria pesquisa. Mas essas comparações, essas articulações entre os trechos, elas são essenciais para dar qualidade para o trabalho. Então, a aula de hoje seria mais ou menos isso. Tá? É importante que a análise de dados ela é uma etapa da pesquisa em que muitos se perdem por não tratarem com rigor e com qualidade, né, os métodos que são específicos para a análise. A gente não faz análise com achismo, a gente faz com rigor científico. Senão vira trabalho de colégio, né? Então não é isso que a gente quer. A gente quer pesquisa científica.
E a pesquisa científica, ela exige a utilização de metodologias específicas para compreender o objeto que se estuda. Então, é muito importante, na hora da organização da trajetória metodológica, que de que forma eu vou analisar os dados que eu encontrei. O que eu vou fazer com esse monte de entrevista? O que eu vou fazer com esse monte de documento? Como é que eu vou olhar? Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou organizar? Então, os métodos de análise, eles foram pensados para isso. E é preciso se utilizar deles de forma assertiva e principalmente de forma fundamental. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que vocês possam fazer uma pesquisa de qualidade. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.